Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas a você que é inscrito aqui no canal. Muitas pessoas têm ainda chegado ao canal. Todos os dias eu recebo várias notificações de pessoas que se inscrevem no canal. Mas você que já é inscrito há algum tempo, mesmo você que chegou agora, que sempre espera por novos vídeos. Eu confesso a minha dificuldade de sentar aqui e sair gravando. Eu sempre penso que eu tenho que ficar esboçando tudo, estudando o que eu vou falar. E como eu sou um homem mais da escrita, então eu acabo escrevendo, né? Eu acabo direcionando os meus esforços de pensamento para escrever e acabo sempre postergando os meus vídeos. Então me perdoe por isso, eu prometo me esforçar mais, né? Então, mas mesmo assim é um prazer sempre muito grande falar com os meus inscritos, com as pessoas que gostam do meu trabalho e que o acompanham. Então, lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações e já dá o seu like aí, porque quanto mais like eu tenho, mais estimulado eu fico e aí eu posso gravar mais vídeos, né? Então vamos fazer aqui uma chantagem emocional para que as pessoas deem o like no vídeo e também se inscrevam e me estimulem aí a gravar novos vídeos. Pois bem, pedido de desculpas feito e espero que aceito por você que me assiste. Mas antes de começar o assunto propriamente dito do nosso vídeo, eu gostaria de dar dois recadinhos. Eu tenho um curso online para você que já acompanha o meu trabalho e me conhece, você já sabe disso. Se você chegou agora aqui, está me vendo pela primeira vez, vai ficar sabendo. Eu tenho um curso online que chama O Brasil é um País Racista? O nome do curso, o título do curso é uma pergunta, justamente porque eu quero discutir o problema, né? Eu vejo que essa discussão atualmente ela tem uma carga emocional muito grande. É claro, o assunto é mesmo muito sensível, mas o que eu tenho percebido nos últimos anos é que cada vez mais uma questão sentimental tem se imposto às questões racionais e concretas a respeito do racismo no Brasil. É um problema sério, é um problema que existe, mas o que eu tenho pensado é que não só essa militância que atua hoje em dia dentro dos movimentos negros estão muitas tocadas por um senso muito, digamos assim, teórico a respeito do racismo, com muitas teorias, inclusive, que vêm da Europa, de pensadores franceses, e também a questão política, porque a questão racial no Brasil foi sequestrada politicamente e claro que os políticos não estão preocupados em resolver o problema do negro no Brasil. Eles estão preocupados em ter mais um grupo que vote neles. É a nossa tradição política. Se isso vai mudar um dia, Deus é que sabe, né? Até o momento é assim que as coisas têm funcionado. Mas muitos militantes do movimento negro se agremiaram nesses partidos políticos, então a discussão ficou bastante partidarizada, né? E você que me assiste sabe exatamente do que eu estou falando. Então a discussão é sempre muito partidarizada e só de uma vertente partidária, político-partidária, por assim dizer. E também é sempre com um tom bastante sentimental e teórico, que, no meu ver, não traz resultados concretos. Então, o meu curso é uma tentativa de rediscutir isso, de botar um pouco mais de racionalidade nesse tema tão sensível da história brasileira. Então, eu me concentro, por exemplo, não só nos aspectos históricos, mas também neles. Então, tem muita coisa de história do Brasil no curso, mas eu também tento focar muito em personagens que fizeram a diferença e que nos ajudam a pensar, né, como eles enfrentaram o racismo e como nós podemos também enfrentar. Então eu tenho 4 aulas voltadas a personagens históricos, né? Então tem uma aula sobre Booker T. Washington e W.E.B. Du Bois, né? A única aula que trata de coisas que não são brasileiras. Por quê? Porque eu julgo que a discussão entre esses dois homens, que acontece nos primeiros 30 anos, aí, o Du Bois viveu muito mais, mas o Booker T. Washington morreu antes, mas o Booker T. Washington nasceu escravo, mas eles têm uma discussão muito interessante que eu acho que tem muito mais a ver com a nossa discussão sobre o racismo brasileiro do que propriamente dita a discussão dos direitos civis americanos da década de 60 com Martin Luther King e 50 e 60, né, com Luther King e o Malcolm X. Eu também considero os dois importantes, mas acho que a discussão entre Du Bois e Booker T. Washington tem aspectos que nos são mais
práticos. Por exemplo, a questão da educação que eles tratam, né? A questão de como fazer o negro no pós-escravidão, né? No pós-abolição, se recolocar na sociedade, né? Se é por meio do estudo, se é por meio do ensino técnico, se é por meio de uma elite intelectual que vai aprender a discutir de igual para igual com a elite não negra, né? Ou elite branca, né? Para usar uma palavra que elite branca virou um termo bastante ligado também partidariamente, mas enfim. Então essa discussão eu acho muito interessante. Tem uma aula sobre o André Rebouças, que é o meu grande ídolo, é o centro das minhas pesquisas. Tem também uma aula sobre Ernesto Carneiro Ribeiro, que foi um professor e médico brasileiro negro da Bahia, que foi assim professor de Rui Barbosa, de Clóvis Bevilacqua e de muita gente boa, um verdadeiro gênio da língua portuguesa. Ele foi um filólogo importante. E a última aula é sobre o Francisco de Paula Brito, que foi um editor, o primeiro editor brasileiro de livros de romance, né? Que não só publicou o primeiro romance do Machado de Assis, o seu primeiro poema, mas que empregou o Machado de Assis na sua tipografia quando o Machado tinha 15 anos, né? Então, o Paula Brito foi um grande empreendedor brasileiro, ainda no início do século XIX, né? Chegando na metade do século XIX, um homem muito importante. Então, eu trato desses personagens históricos. Também tem uma aula só sobre a questão histórica mesmo, né? Eu chamo de brevíssima história do movimento negro, então eu venho pegando desde os primeiros movimentos abolicionistas, lá no início do século XIX, com o Hipólito da Costa e o seu jornal, né? E também que foi uma figura importante, né? Falo de Rui Barbosa, falo depois do movimento abolicionista, do final dos anos 1870 até a abolição, e depois eu trago a discussão para o século XX, e também falo sobre Abdias Nascimento, falo sobre a Frente Negra Brasileira, falo sobre o Teatro Experimental do Negro, e falo sobre o Aristocrata Clube. Então, há muitos aspectos históricos que interessam assim a discussão de caráter mais geral sobre o racismo no Brasil, e também eu dou assim uma solução. Eu procuro dar uma solução para o problema, não só no final do curso, mas toda aula eu trago um aspecto que pode nos ajudar a enfrentar o problema do racismo no Brasil. Bom, enfim, o curso está com 30% de desconto por esse período. Você que está assistindo aí, nesse período que nós estamos em isolamento social por conta do coronavírus, que é essa grande pandemia que está fazendo muitos mortos, infelizmente, aí pelo mundo, tem provocado um grande transtorno na economia mundial. Se você está vendo esse vídeo já depois de muito tempo, saiba que nós estamos agora nesse período. Eu estou gravando esse vídeo em abril, eu estou no domingo de Páscoa, né? Espero que você tenha passado uma boa Páscoa, e você que verá esse vídeo logo após a gravação. Mas nós estamos nesse período de final de março, abril, né? E provavelmente ainda se estenderá mais um pouco. Então, tem muitas pessoas que têm conteúdo online fazendo promoções para estimular que as pessoas fiquem em casa e consumam conteúdo online. Então, eu coloquei o meu curso também com 30% de desconto. Vou deixar o link aqui embaixo, né? www.cursospaulo.cruz.com.br. Lá tem, na cabeceira da página, tem um videozinho de apresentação minha, né? Da minha pessoa. E depois você pode também se cadastrar lá, passar o seu e-mail, e a gente manda para o teu e-mail uma aula grátis, a primeira aula grátis, a aula introdutória gratuitamente, e você também pode se inscrever e ter acesso ao conteúdo do curso. Então 30% de desconto até o final dessa quarentena ou desse isolamento social pelo qual estamos passando agora. Tudo bem? Esse é o primeiro recadinho, vamos para o segundo. O segundo recado é sobre esse livro aqui, Thomas Sowell e a Aniquilação de Falácias Ideológicas. Olha só, vou colocar aqui para tentar focalizar melhor. Certo? Ok. Thomas Sowell e a Aniquilação de Falácias Ideológicas é um livro da coleção Breves Lições da editora LVM, que é a curadoria do meu amigo Denis Xavier, que é um grande doutor em filosofia, um grande amigo meu, e ele está coordenando essa coleção com artigos ou ensaios introdutórios às obras de grandes autores liberais e libertários. Então tem o Thomas Sowell, vocês podem ver aqui atrás, aqui, ó, tem Hans Hermann Hoppe, tem Ayn Rand, tem Hayek. Então tem saído aí
obras sobre o pensamento, a introdução ao pensamento de grandes economistas ou pessoas ligadas ao pensamento liberal. Thomas Sowell é uma dessas pessoas. Para mim, o Sowell é o maior intelectual vivo. Ele é um homem de uma capacidade intelectual extraordinária, não só no debate público, há muitos vídeos no YouTube dele e tal, então você pode encontrar isso, há outras obras dele publicadas, mas essa obra é uma obra introdutória sobre o pensamento do Thomas Sowell. Então são vários capítulos de vários professores e pensadores, né, e intelectuais comentando a obra do Thomas Sowell, fazendo uma introdução às suas obras, e tem um capítulo aqui que é de minha autoria, né, no qual eu falo sobre o aspecto estatístico, né, a análise que o Thomas Sowell faz, né, desse malabarismo estatístico que se faz em relação às desigualdades sociais. Então ele fala assim, ele vai mostrar que muitas estatísticas que se faz sobre disparidades sociais não estão ligadas ao preconceito como querem mostrar. Então é esse aspecto que eu analiso nessa obra introdutória, então, da coleção Breves Lições. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e comprar se você tiver interesse. É um livro muito legal, tem quase 400 páginas aqui, tem ensaios muito interessantes, vale a pena. Tá aqui minha dica, Thomas Sowell, que é o segundo recado que eu tinha para você. Vamos então ao assunto principal do nosso vídeo, que é Babu e a filologia do Big Brother Brasil. Babu é aquele ator que fez o filme do Tim Maia, eu ainda não vi, né? Pelo menos até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi o filme do Tim Maia. Muitas pessoas vieram reclamar comigo, né, me advertir lá no Twitter, quando eu comentei que eu não sabia quem era o Babu, porque o filme dizem que é muito bom, então eu prometo que vou assistir. Mas eu não assisti. Enfim, ele é um ator, né, que fez o filme do Tim Maia e ele está participando do Big Brother Brasil nessa edição de 2020, que é a edição não sei o que. Eu não acompanho, então quer dizer, eu fiquei muito tempo sem ouvindo falar do nome dele. É claro que coloca um negro lá e tem todo um script para gerar esse tipo de discussão. Se você acha que isso tudo está acontecendo lá espontaneamente, pode tirar o seu cavalo da chuva, porque muitas dessas coisas são provocadas mesmo para gerar audiência, para gerar discussão, para gerar engajamento. Eu estou aqui gravando esse vídeo como resultado de uma coisa que acontece num programa que eu nem acompanho. Enfim, isso também leva as pessoas a assistir um programa que elas não assistem, mas eu não assisti, eu assisti no YouTube, né? Porque eu fiquei sabendo que o Babu fez umas afirmações a respeito da palavra negro no programa, e aí, né, fazendo um discurso lá para aquelas mocinhas branquinhas que estão lá com ele e tal, então elas não conhecem do assunto, então elas ficaram muito espantadas com as coisas que ele falou, com aquele jeito assim como se estivesse falando ex-cátedra, né, como se tivesse sido como se ele fosse um estudioso do assunto e tivesse aquela certeza absoluta sobre aquelas informações, enfim. Eu fui ver o vídeo para saber o que ele tinha dito e vi que tem um monte de coisa errada lá. Aí eu fiz uma live na última sexta-feira para tratar desse assunto. Foi muito legal. Quero agradecer muito a você que participou da live na sexta-feira. Foi muito bom. Muita gente participando, comentando e tal. Eu quero, inclusive, pedir desculpa se eu não te respondi lá, né? Eram muitas perguntas passando. A gente tem que falar e tem que ler o comentário e de repente responder uma pergunta. Então, desculpa se eu não respondi. A live acabou ficando uma que era uma só, viraram duas, porque eu fiz duas partes, né? E a primeira parte, que é onde eu falo propriamente desse assunto, eu perdi, porque sou um zero à esquerda para configurar aquele troço para salvar, e aí ela encerrou sozinha e eu não consegui salvar. A segunda parte, que era para dar um tchau, se estendeu, ainda fiz mais 50 minutos de live conversando com as pessoas e tal. Mas enfim, então eu quis gravar esse vídeo no YouTube para trazer essa questão, para deixar registrado e para que as pessoas que não viram a live pudessem ver, né? Outras pessoas vieram me perguntar e tal. Então eu achei legal tratar, porque é um assunto interessante, tem coisas interessantes em termos linguísticos e históricos que eu acho importantes. Eu queria então iniciar fazendo uma leitura de dois poemas interessantíssimos e bonitos, de dois autores negros ligados à militância negra, à militância antirracista. O primeiro é o Agostinho Neto, né, que é angolano, foi um poeta angolano, o primeiro presidente de Angola no processo de descolonização de Angola. Então eu queria fazer a leitura de um poema do Agostinho Neto, que está nesse livro, Sagrada Esperança. É um poema chamado Aspiração, um poema belíssimo. Prestem atenção à leitura, por favor.
Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue à fé, ainda há dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado. Ainda o meu espírito, ainda o que sangue, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco, ainda a minha vida oferecida à vida, ainda o meu desejo. Ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço, a sustentar o meu querer. E nas senzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda. O meu desejo transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Agostinho Neto, Sagrada Esperança e o poema Aspiração. O próximo poema é de Solano Trindade, né? Um poema muito bonito também. O Solano Trindade foi um grande poeta, um grande dramaturgo, né? Uma pessoa muito ligada ao movimento negro brasileiro. Morava em Budas Artes, aqui no interior de São Paulo. Tem um centro lá cultural ligado a ele e tal. Que tem uma obra bastante extensa de poesia ligada às questões raciais. Não é toda a obra dele que eu gosto, né? Tem poemas que eu não gosto, acho ruins e tal, mas esse aqui eu acho muito bonito. E o poema chama Linda Negra. Sobre o azul da cama, o tricolor vestido, entre mistério e angústia, uma história de amor. Linda negra. Naquela noite ficou o teu olhar branco vagando no escuro, entre ternura e medo, teus olhos grandes dançavam como loucos na música do silêncio. Eu era animal e poeta, a procurar em ti o que perdi em outra linda negra. Solano Trindade, o poeta do povo. O que esses dois poemas têm em comum? A palavra negro e a palavra negra. Mas não são só Agostinho Neto e Solano Trindade, esses dois artistas e pensadores, que têm a palavra negro ligada à sua obra. Quem nunca ouviu a música Negra Ângela, né, composição de Serginho Meriti, gravada pelo imortal Neguinho da Beija-Flor? Se você não conhece essa música, eu vou deixar o link aqui, desce das demais músicas que eu vou citar, para você poder escutar. Então, Negra Ângela, uma música belíssima do Neguinho da Beija-Flor. Quem não conhece a música O Sorriso Negro, né? A música Sorriso Negro, que é de Jorge Portela e Adilson Barbado, gravado pela grande, pela imortal, pela grande intérprete da música brasileira, Dona Ivone Lara, que nos deixou aí recentemente, mas deixou uma obra vasta, né, de samba, que é uma coisa maravilhosa. O Sorriso Negro é uma música linda também, uma música que nos remete à beleza, a autoestima, né, e a beleza de ser negro no Brasil. Também uma música muito importante do cancioneiro brasileiro, que é Negro é Lindo, do Jorge Ben, que agora é Jorge Benjor, né? Negro é Lindo também é uma música extraordinária, assim, linda, uma canção belíssima, uma canção lenta, né, de ritmo lento, mas muito bonita. Se você não conhece também, vou deixar aqui. Ou mesmo o rap do Racionais MCs, né, que na música Voz Ativa tem, e logo no início, né, um verso que diz: se você se considera um negro, para negro será. Então veja, há muitos artistas, muitos pensadores, muita gente que tem a palavra negro associada à sua obra. E é uma obra verdadeiramente positiva. Você não enxerga nessas obras, nessas músicas, nesses poemas, ou em livros teóricos que usam essa palavra, você não enxerga nenhuma negatividade nisso. Muito pelo contrário. Nas músicas que eu citei aqui, nos poemas que eu citei, o negro é sempre uma palavra de autoafirmação. Não é uma palavra que diminui, mas uma palavra que exalta, uma palavra que dá orgulho, uma palavra que faz bem ouvir.
Então eu me lembro quando eu era pequeno e eu via essas músicas, por exemplo, Negra Ângela, eu era garoto quando eu via, quando o Neguinho da Beija-Flor gravou essa música, ou Sorriso Negro da Dona Ivone Lara, Negro é Lindo, eu ouvia isso quando eu era criança. Então já era muito legal para mim ser negro ouvindo essas músicas, né? Então eu sempre tive uma autoestima elevada por conta de toda essa influência que eu tive dessas músicas, da minha família. Eu já contei isso várias vezes, né? Que eu sempre tive muito orgulho de ser negro. Aí eu fico sabendo que o Babu, que é o ator que está lá no Big Brother, que é um negro, parece ser o representante da negritude dentro do programa, ele fala que a palavra negro está associada a coisas ruins. Esse debate não é de hoje, esse debate já vem acontecendo há algum tempo. As pessoas vão lá para o dicionário de língua portuguesa e veem a palavra negro e realmente está sempre associada a coisas ruins, né? A funesto, tenebroso, né? Escuro e tal. E aí as pessoas agora querem cancelar a palavra. Não, não pode mais falar a palavra negro, tem que falar preto. Como se fizesse uma grande diferença usar negro ou usar preto. Mas o Babu tem uma explicação para isso. Ele diz que a palavra negro significa inimigo em grego. Olha só, ele faz uma afirmação que é uma afirmação filológica, léxica, né? Ele fala, olha, não, porque a palavra negro, se você quer saber, ela vem de nigro, que é do grego, que é inimigo. Então ele fala, a palavra negro vem de nigro do grego, que é inimigo. Bom, aí já acende a luz de uma vez, porque aí é preciso ver se isso é verdade ou não. Muitas pessoas acreditaram nisso, continuam acreditando. Espero que depois desse vídeo não acreditem mais, mas muitas pessoas se convenceram disso. E aí também ele faz outras afirmações. Antes de eu voltar na palavra negro, ele também fala, por exemplo, que foi logo na compra de inimigos no continente africano, porque, é lógico, o tráfico de escravos, toda a escravidão foi cruel, toda a escravidão foi ruim, toda a escravidão foi brutal para aqueles que eram escravizados, né? Para quem não conhece, por exemplo, os escravos romanos, eles tinham algumas categorias, né? Mas tinha um escravo romano chamado de ruperetes, em grego, procura essa palavra em grego, ruperetes ou ruperetes, que eram aqueles escravos que ficavam nas galés embaixo dos barcos remando. E as pessoas, a tripulação ficava em cima do barco e elas urinavam e defecavam em cima daquelas pessoas que ficavam remando lá embaixo, aqueles escravos. Eles eram a ralé da ralé, eram tratados como animais. Isso na Roma Antiga, né? Então, toda a escravidão foi cruel, não existiu nenhuma escravidão que foi melhor do que a outra. O aspecto absolutamente inovador, digamos assim, se assim pode dizer, né, da escravidão colonial foi o volume do tráfico. Né? Virou um comércio, né? Uma coisa mercantil. Foi a descoberta daquele mercado de escravos na costa africana. Então o mercado já existia, né? Porque os muçulmanos, os mouros já capturavam negros e brancos, né? Tanto africanos quanto europeus. Eles já tinham uma prática de escravização há 1000 anos, pelo menos. Então, quer dizer, há um milênio antes da escravidão colonial acontecer, a escravidão já existia ali no continente africano mesmo, com os mouros escravizando tanto europeus quanto africanos, né? Tanto é que eles invadiram a Península Ibérica, a região de Portugal e Espanha, e dominaram Portugal e Espanha, escravizaram portugueses e espanhóis por 700 anos, o dobro da escravidão que aconteceu no Brasil. Então, quer dizer, a história da escravidão do mundo é uma história bastante complexa e todas ligadas a bastante crueldade, né? O volume da escravização colonial é que foi muito grande, mas também na escravidão moura, o próprio Laurentino Gomes trata disso no seu livro Escravidão, que está fazendo muito sucesso aí. Ele fala disso também, mas esse assunto é ponto pacífico entre historiadores, ou entre historiadores que se esforçam em compreender o problema, que a escravização moura foi também de um volume altíssimo, aos milhões. Eles escravizaram europeus aos milhões, né? Os africanos lá do norte da África, os mouros, os muçulmanos, escravizaram europeus aos milhões também. Mas enfim,
E aí o Babu vai dizer que quando o português chega na costa africana, primeiro, claro, ele compra o espólio de guerra daqueles caras que venciam, daqueles grupos étnicos que venciam as guerras. Né? Naquela África da época colonial, do século XVI, já era um continente bastante enfraquecido, né? Mas ainda era um continente que tinha muitos reis, muitas rainhas. A rainha Ginga, por exemplo, né? Ou Njinga, é uma rainha, ou Nzinga, você pode procurar, quem não conhece também, o Laurentino também fala dela, que foi uma grande rainha do reino de Ndongo, que também negociava, ela luta contra os portugueses, mas ela também aceita vender escravos para os holandeses. Então, assim, é um processo bastante complexo. O rei de Daomé, por exemplo, ele tinha um contrato de venda de escravos com Dom João VI aqui no Brasil. Então, há cartas, isso aí é dado histórico, né? Há cartas, troca de cartas entre Dom João VI e o rei de Daomé, por exemplo, oferecendo ajuda a Dom João por conta da tentativa do Napoleão invadir Portugal. Né? E ele manda, inclusive, uma imagem com um monte de guerreiros, né? Uma pintura, um monte de guerreiros africanos com cabeças degoladas, assim. Então, eu falo disso no curso também, eu trato dessa questão no curso. Falo, inclusive, sobre os portugueses serem mestiços, né? De terem aspectos né, fenotípicos de árabes, né? Falo isso. Tudo está entre a primeira e segunda aula do meu curso, eu trato disso com bastante detalhe. Então, uma condessa, por exemplo, francesa, que chama Dom João VI de negro. Isso também está lá no curso, é fácil de você saber lá com detalhes. Então, veja, o processo de escravização foi muito complexo. Não é possível ver a escravidão colonial como a única que aconteceu e a única que foi cruel. No entanto, os portugueses não chegaram lá no continente africano e saíram derrubando tudo, atirando tudo e sequestrando. Havia um mercado lá. Inclusive, quando eles começam a trazer escravos para o Brasil, mais ou menos em 1540, já havia muitos africanos escravizados lá em Portugal mesmo. Né? Inclusive, Portugal declara a abolição séculos antes do Brasil, também trato disso no curso. Mas, enfim, não era assim. Ele falou que lá naquela época já começou a escravização por inferiorização da cor da pele. Isso não é verdade. Então, a ligação entre raça e escravidão, ela vai surgir ao longo dos séculos. E ela vai se firmar mesmo já quase no final da escravidão, no século XIX, quando as teorias racistas começam a aparecer. Do racismo biológico, né? Trazida no Brasil por Conde de Gobineau e aqui assumida por Nina Rodrigues, Silvio Romero, um monte de pensadores brasileiros, né? O João Batista de Lacerda, o médico, que vai participar de um congresso, né? Um congresso médico, e aí eles falam desse assunto. Então, é um assunto bastante complexo também da história brasileira, quando aquela ideia do racismo biológico se instaura aqui já no final da escravidão. O Conde de Gobineau, que era um francês, era muito amigo de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II era um homem solitário, porque era um intelectual de altíssimo nível, e ele tinha pouca pessoa para dialogar. E o Gobineau também era um grande intelectual, então os dois começam ele pega uma amizade muito forte com o Conde de Gobineau. Há um volume grosso na troca de cartas dos dois, que é muito interessante. Mas o Gobineau é quem traz essas ideias racistas aqui para o Brasil, mas o Dom Pedro II simplesmente ignora isso aí. Né? Ele tem uma citaçãozinha sobre isso na troca de cartas, que o Dom Pedro diz a ele, você é muito pessimista em relação ao povo brasileiro. É a única coisa que ele fala para tocar nesse assunto. Mas o Gobineau também foi secretário do Alexis de Tocqueville, que é quem escreveu A Democracia na América, e o Tocqueville, ele censura muito o Gobineau, ele critica muito o Gobineau por conta dessas teorias racistas. Ele é muito criticado, duramente criticado e advertido pelo Tocqueville por conta das suas teorias racistas. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Esse processo de escravização africano não acontece por conta da cor da pele, porque os portugueses estavam acostumados a viver com negros, estavam acostumados com os negros, porque os mouros eram de pele escura e viveram 700 anos em Portugal, miscigenando lá com os portugueses, né? Então, muitos portugueses, inclusive da família real, né, são nitidamente descendentes
de mouros, né? Dom Dinis, o grande rei de Portugal, né? Aquele que fundou Portugal praticamente. Você olha as gravuras dele, ele tem um aspecto de nariz adunco, pele morena, então quer dizer, os portugueses não tinham qualquer problema em relação a isso. Isso o Gilberto Freire também analisa muito bem na sua obra Casa Grande Senzala, né? Que é uma obra que também ficou demonizada por conta de interpretações espúrias que se fazem da obra do grande Gilberto Freire. Todo mundo tem que ler. Eu me neguei muito tempo a ler Casa Grande Senzala, que eu tinha já há muitos anos, porque quando eu militava, eu também já fui um militante de movimento negro, quando eu militava, isso há, sei lá, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás pelo menos, nessa época aí, as pessoas diziam que era um livro racista. Então eu cheguei a comprar o livro, mas eu não li. Deixei o livro encostado. Quando eu decidi ler, eu fiquei absurdado. Não só porque o Gilberto Freire escreve muitíssimo bem. E uma das críticas que se faziam a ele era essa: ah, você escreve muito bem, você não é um sociólogo, é um escritor. Que é um absurdo. Mas ele também faz um tipo de sociologia que é filiado a uma escola, né? Uma escola de pensamento que não é, por exemplo, a escola marxista, que vai assumir a dianteira da discussão sobre o racismo no Brasil e vai assumir quase tudo, né, em escala acadêmica na segunda metade do século XX. Então, quer dizer, até hoje o que nós temos de interpretação do racismo no Brasil no mainstream são as interpretações marxistas. Mas elas não são a única, e o Gilberto Freire critica muito os marxistas e é muito criticado por eles, porque ele tem uma escolha que não é de ficar emitindo a sua opinião, mas de tentar entender e compreender as relações. O Babu também afirma que muitos portugueses não queriam se lançar ao mar e que a escravidão também acontece por isso, para fazer os negros viajarem, né, fazerem as viagens marítimas, o que também absolutamente não é verdade, porque os portugueses são conhecidos como grandes navegadores que inauguram essas viagens de longa distância, né? Eles mudam o mapa do mundo, eles mudam as relações de comércio. Os portugueses eram grandes navegadores, inclusive Pedro Álvares Cabral, que era um cavaleiro da Ordem do Cristo e que também faz uma viagem ao Brasil de caráter religioso, ainda que, de novo, a interpretação marxista da história tente negar isso, falar que é só uma relação comercial, mas não era, né? Era uma relação também religiosa, né? E é por isso que, então, eles têm, inclusive, dificuldade de escravizar os indígenas, porque os jesuítas que vêm para o Brasil, eles querem catequizar os indígenas, enquanto os colonos querem escravizá-los. Então vira uma briga isso, até que eles assumem a escravidão dos africanos. Então eu também trato disso num artigo na Gazeta do Povo. Posso até deixar o link aqui embaixo para você poder ler o artigo, né? E talvez tenha de assinar a Gazeta, mas enfim, assine porque é muito bom e ajuda também a gente que é colunista ir lá e ajuda o jornal que abriga tanta gente diversa escrevendo. Então eu escrevi um artigo longo sobre a relação da Igreja Católica com a escravidão colonial, as suas verdades, né, e as mistificações que se fazem a esse respeito. Eu fui atrás de muitos documentos, muitas coisas, então ficou um artigo bem informativo, bem legal. Então é isso, assim, eu acho que esses aspectos do vídeo do Babu já estão esclarecidos, né, tanto dele dizer que a compra de africanos se dá pela inferiorização da pele, ou que eles passam a inferiorizar para escravizar logo no início. É claro que isso vai acontecer, mas já da metade para o final, que esse aspecto da cor e da raça, digamos assim, vai surgir. Tanto o conceito de raça quanto o conceito de racismo, né? Mas vocês vão ver que isso assim é um negócio que deveria ter sido rechaçado há muitos milênios atrás. Bom, então vamos lá a palavra negro, que o nosso nobre Babu diz que deriva de negro e que negro é inimigo em grego. Isso não é verdade. Então eu tenho aqui um dicionário de grego, que é o dicionário do grande Isidro Pereira. Esse aqui é um dicionário antigo de grego. Eu também consultei o Liddell Scott, que é o maior dicionário de grego que existe, grego em inglês, mas eu só tenho ele em arquivo. Então aqui é o seguinte: a palavra negro em grego não existe, tá? Então essa palavra simplesmente essa palavra não existe em grego, a palavra negro, tá? O que existe são duas palavras. Primeiro, existe uma palavra para se referir ao africano,
né, ao africano, porque de fato o africano que é de pele preta, então o africano é chamado de etíope, assim como na Bíblia. Então a Bíblia, por exemplo, a Bíblia cristã, né, ou judaico-cristã, chama o negro sempre, o africano sempre de etíope. Então, parece que todo mundo lá no continente africano é etíope, porque eles tinham mais contato com aquele povo. Então, a palavra usada no grego para tratar um africano é aetíopes. Então, ele chama de etíope. A outra palavra para falar sobre negro no grego é melana, né? Que é a palavra que vem melanina. Então, melanas é a palavra para negro em grego, além da palavra etíope para se referir especificamente ao africano. Então, quando ele quer falar do homem negro ou do preto, digamos assim, ele usa melanas. E para dar o exemplo disso, que é um exemplo muito interessante, então, bom, já está ponto pacífico. A palavra negro não existe em grego. E a palavra para inimigo é equitros. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, se você vai conseguir ver isso no vídeo, mas eu vou apontar aqui e tentar mostrar. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. Não consigo, né? Ah, que pena. Ah, agora acho que deu, olha lá. A câmera tá... Bom, enfim. É a palavra equitros em grego, que é o termo para inimigo. Então, não tem nada a ver, né? Equitros é inimigo em grego, né? E não negro, porque essa palavra não existe. Eles se referem ao africano como etíope, né? E ao homem negro, ao preto, né? Como melana, né? Melanas. E aí a prova disso está em ninguém menos que Aristóteles. Veja você, Aristóteles, na sua grande obra Metafísica, trata disso e já faz uma análise antirracista. Veja você que coisa interessante. Na sua obra Metafísica, que é a obra mais importante, né, do Aristóteles, né, que é a que eu tenho essa tradução aqui, que é a tradução do Giovanni Reale, né, que foi traduzida para o português pelo Marcelo Perini. Então, uma edição bilíngue, né? E tem aqui, olha só, uma afirmação de Aristóteles antirracista, né? Ainda no século V ou século IV antes de Cristo. Aristóteles já fala disso. Ele está falando sobre matéria e forma, que é um aspecto da sua obra, né? De dizer que as coisas são feitas de um símbolo, né? Da junção de matéria e forma. Então ele está tratando disso. Então chega um momento que ele diz o seguinte: olha só que coisa interessante. E dado que as coisas são em parte forma, em parte matéria, as contrariedades relativas à forma produzem diferença de espécie, enquanto as que existem só no composto material não a produzem. Então veja, as coisas que têm diferença de forma trazem diferenças essenciais, né, ou de espécie. As coisas relacionadas a mudanças apenas materiais não trazem. Então, por exemplo, o ser humano é diferente de um macaco, né? Não só porque a sua questão física é diferente, mas porque na forma nós somos diferentes, né? O homem é um ser humano, né? Então ele tem a humanidade, digamos assim, em termos da filosofia aristotélica, e o macaco tem a macaquidade, ou a primavidade, sei lá, né? Então você quer dizer, a forma do macaco, aquilo que compõe o ser do macaco, é diferente daquilo que compõe o ser do ser humano. Então, esse aspecto que diferencia o homem de outro animal qualquer é que o homem é diferente desses outros animais em matéria e forma. Ainda que a matéria do macaco, o jeito do corpo, né, dos primatas, tenha alguns aspectos parecidos com o dos seres humanos. Mas quando se fala daquele missing link, né, então quer dizer, como que você faz, quando que se dá a mudança para aqueles que defendem a evolução do primata, do macaco para o homem? Quando se dá essa mudança, ninguém sabe explicar muito bem. Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão científica aqui. Poderia dar o exemplo do cachorro, de qualquer outro animal. Mas o que ele diz aqui, eu vou repetir e vou continuar, tá? E dado que as coisas são em parte forma e em parte matéria, as contrariedades relativas à forma produzem diferença de espécie,
enquanto as que existem só no composto material não a produzem. Por isso, nem a cor branca, nem a cor preta no homem produzem uma diferença de espécie entre o homem branco e o homem preto. Não existe diferença de espécie. E não haveria diferença de espécie nem mesmo se dessemos um nome diferente a cada um. De fato, branco ou preto só é o homem entendido como matéria. E a matéria não produz diferença. E por isso, os homens individuais não são espécies de homem, ainda que a carne e os ossos dos quais é composto este homem particular sejam diferentes daquelas das quais é composto aquele outro homem particular. O composto concreto é diferente, mas não pela espécie, porque em sua forma não existe contrariedade, e a forma constitui o termo último indivisível. Olha que coisa extraordinária, né? Isso está aqui, para quem sabe as notações do grego das obras, começa no 1058b da Metafísica e dessa obra aqui na página 473, para quem tem essa tradução. Então, olha que interessante. Por isso, nem a cor branca nem a cor preta no homem produzem uma diferença de espécie entre homem branco e o homem preto. Olha só uma afirmação antirracista do Aristóteles na sua obra Metafísica. É só porque não leram mesmo a Metafísica, e também não quiseram saber da história, que inventaram essa ideia de que o negro era inferior, ou que qualquer ser humano tem algum aspecto formal que o diferencie. E olha que Aristóteles não sabia nada de genética e nada disso, né? Mas é uma afirmação filosófica importantíssima da história da antropologia humana, certo? Então, tá aqui. E qual é a palavra que o Aristóteles usa aqui para diferenciar? Deixa eu voltar na página aqui que eu fechei. 473. É melanas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vou tentar de novo, tá? Eu até grifei a palavra aí embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. Melana. Para quem consegue ler grego, tá? Então, a palavra é essa. É melana. Então, negro ou preto, em grego, é melana. E inimigo é equitros, certo? Ou etíope. Então, pronto. Então não tem nada a ver negro, e grego. Bom, a palavra negro vem do latim. Ela vem do latim. Então, é uma palavra latina, porque o português é uma língua latina. E ainda ele fala o seguinte, o Babu, eu prefiro que me chamem de preto. O problema é porque ele fala igual os americanos, que usam a palavra black. O problema é que a palavra black é uma palavra que a língua inglesa é de origem germânica, né? Então, quer dizer, há uma influência da língua germânica naquela palavra e também aquela palavra tem um outro sentido estrito, que não se refere ao homem. Então, o preto ou black, né, que vem de blick, também, se eu não estiver enganado, é comprimido, que não tem nada a ver com o homem negro ou homem preto. Então, black não tem nada a ver com o homem também. Voltando então ao latim, que é de onde deriva realmente a palavra negro. Então, é muito interessante. Eu tenho aqui um dicionário também de latim, do Francisco Torrinha. É um dicionário bem antigo, mas muito conhecido, né, no meio aí de estudiosos de latim. E o que é bastante interessante é que o latim tem duas palavras para se referir a negro, né, que é a palavra nigger, nigger, inclusive lá nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra nigger é uma palavra demonizada. Então, os negros podem se tratar como niga lá, como virou uma gíria lá, mas os brancos ou os não negros não podem se referir aos negros como niga, porque lá eles não gostam. Como nigger, lá é uma palavra ofensiva, extremamente ofensiva. Tanto é que quando eles querem fazer uma reportagem para falar sobre isso, eles falam N-word, né? Palavra com N, que é a palavra que não se pode dizer. Mas eles, entre si, eles se tratam assim, né? Então, é até uma contradição. Mas, enfim, é uma palavra que lá é extremamente ofensiva. Então, a primeira palavra do latim é nigger, N-I-G-E-R. Mas, veja que coisa interessante. A palavra nigger significa o quê? Preto, negro, escuro, sombrio, tenebroso, infeliz, de mau agouro, nebuloso ou que torna escuro. Então veja, a palavra nigger, que está mais ou menos como
a palavra na língua portuguesa que é escuro, sombrio, tenebroso e tal, a palavra ligada com uma carga léxica negativa, né? E esse é o motivo da discussão, inclusive do Babu e da discussão acadêmica em torno da palavra negro. Mas também há uma outra palavra para para falar sobre o negro, ou para se referir, melhor dizendo, ao negro, que é a palavra negro. Veja só, então tem nigger e tem negro. Eu vou tentar mostrar de novo, espero que consiga. As duas estão com uma bolinha. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Ah, meu Deus, não vai dar, né? Mas tudo bem, eu vou colocar na descrição, tá? Então a palavra nigger significa aquela monte de coisa ruim. Mas a palavra negro, olha só, negro é ser negro, ter a cor negra, tornar negro e denegrir. Só que a palavra denegrir aqui, do latim, tem o sentido de tingir. Pegar uma roupa branca, por exemplo, e tingir de preto. Então, esse denegrir era tingir uma roupa. Então, não tem o sentido de macular. Né? Era macular porque você maculava uma roupa branca, né? O sentido de você, a roupa era bonita, branquinha, limpinha, você, né, a denegriu ou atingiu de negro. Então veja, não há nenhuma carga ofensiva em relação à pessoa, no sentido da palavra negro, no sentido da palavra melanas, no sentido da palavra etíope, né? Ou mesmo o sentido da palavra nigger, que tem aqui, que é sombrio, tenebroso e tal, é no sentido, digamos assim, metafórico, né? Porque assim, é sombrio, porque, claro, você apaga a luz, fica sombrio, fica escuro. Se você for para uma floresta de madrugada e ficar lá sozinho, você vai perceber que a noite é perigosa, né? Dá medo, tem um aspecto luminoso, né? Tenebroso na noite, que é um negócio que gerou religiões, por exemplo. Então, quer dizer, não é nenhum absurdo dizer que a palavra noite evoca esse tipo de sentimento, né? Metaforicamente falando, de ser uma palavra ruim, né? Mas a palavra em si mesma não é ruim. O aspecto denotativo dela, que é o que o dicionário, inclusive de língua portuguesa, traz, é que atribuiu só a coisas ruins. Bom, então o que se faz? Se for o caso, muda o dicionário, né? E não fala mais a palavra, porque senão nós vamos ter que cancelar o Neguinho da Beija-Flor, vamos ter que cancelar a Dona Ivone Lara, vamos ter que cancelar o Solano Trindade, vamos ter que cancelar um monte de gente, um monte de obras, um monte de coisas importantes da história e da arte nas quais a palavra negro está associada. Então não faz o mínimo sentido, porque não é esse sentido nem em grego, né, e nem em latim, que tem a palavra negro específica para se referir ao homem negro. Mesmo porque as palavras têm vida própria. As palavras ao longo da história vão ganhando, elas são polissêmicas, né? Vão ganhando vários sentidos diferentes. Eu poderia citar outras palavras, por exemplo, terrível. Terrível é uma palavra que, terrível, é ruim. Mas aí veio o Roberto Carlos gravar uma música, Eu Sou Terrível, né? Eu sou terrível é o quê? Eu sou uma pessoa que, tô aí, topo toda a parada, vou que vou, né? Sou uma pessoa agitada, que conhecida. Esse é o cara que é terrível. Então, quer dizer, ou então desconstruir, é uma palavra nova que agora ganhou assim, quando eu quero refutar, eu vou desconstruir, né? Mas é uma palavra da mecânica, eu vou desmontar uma coisa, né? Eu vou derrubar uma casa, sei lá o quê. Ou a palavra mito, que agora nós temos até a palavra mito ligada à política, né? Mas mito é uma palavra importantíssima da filosofia e da antropologia, né? Então, mito é uma palavra muito importante da religião, por exemplo, do aspecto do surgimento das religiões. É uma palavra muito interessante de se estudar, mas que ao longo do tempo foi ganhando aspectos mais coloquiais. Então, quando uma pessoa é muito boa numa coisa, ele é um mito, né? Quando uma pessoa é um grande artista, vira um mito. Ou até se tornar mentira. É mito ou é verdade? Então, mito virou mentira. E isso absolutamente não está na acepção original da palavra mito, que é importantíssima. Assim, claro, em grego, mito é história. A palavra mythos é história. É pura e simplesmente isso. Mas ela vai ganhando uma carga de profundidade à medida que os estudos sobre mitologia vão se aperfeiçoando, o estudo dos mitos vão se aperfeiçoando.
Mas falar que mito é mentira também está ligado ao fato de que tem gente que acha que as narrativas míticas são absolutamente mentirosas, né? Mas há quem diga que não. O Mircea Eliade, por exemplo, que foi um grande romeno, filólogo e estudioso de religiões, ele não trata o mito como mentira, nem aquelas narrativas míticas como mentirosas. Mas, enfim, a palavra mito é, nesse sentido, polissêmica. Então, se antigamente começaram a tratar o africano ou seus descendentes de negro a título de ofensa, né, como uma característica de diminuir, o que eu também não acho, eu acho que começaram a chamar de negro simplesmente para diferenciar, né, que é o diferente. Então, o japonês é o que? É aquele de olho puxado. Né? Então, é o de olho puxado. Ou então você chama todo o oriental de chinês. Então, sei lá, essas generalizações que é sempre como um povo vê o outro. São sempre por diferenciação. Então, um povo vê o outro, o próprio bárbaro, né? Era como o grego via todo aquele que não era grego. Então, quer dizer, sempre um povo vai se referir ao outro por contraste. Então, o negro o branco fala do outro como negro por contraste. Eu sou claro, ele é escuro. Eu sou branco, ele é negro. Então, não significa necessariamente que era uma palavra ofensiva. Se algum dia essa palavra ganhou uma carga ofensiva, hoje essa carga não existe mais. Absolutamente não existe mais. Já houve outras vezes essa discussão sobre chamar de preto ou chamar de negro. Essa discussão não é nova. Eu me lembro na década de 80 essa discussão aparecer, no começo da década de 90 essa discussão aparecer de novo, e agora ela está aparecendo de novo. Então, para mim, tanto faz negro ou preto, para mim é a mesma coisa. Na língua portuguesa é a mesma coisa. Uma época as pessoas falam, não, preto é cor e negro é raça. E aí pronto. Não, também negro não tem mais, é afrodescendente. Então fica assim, é um jogo filológico que não faz o mínimo sentido no dia a dia das pessoas. Então, quer dizer, a gente fica se prendendo a essas questões, como aquela do criado mudo, por exemplo. As pessoas não podem admitir que criaram um móvel que falaram, olha, esse móvel aqui vai fazer a função de um criado. E como ele é um criado que não fala, ele é um criado mudo. Mas não que deixavam uma pessoa em pé a noite inteira, né, do lado da cama do senhor, para que se ele precisasse de alguma coisa, o escravo estava lá para fazer e ele não podia falar nada. Olha, escuta, você pode imaginar uma pessoa ficando a noite inteira parada do lado da cama do seu senhor? Como é que aquele senhor ia confiar naquele fulano, ia dormir, né? Ia se expor diante de um escravo? Isso não faz o mínimo sentido. Né? Mesmo aqueles que ficavam servindo, que não podiam falar, que ficavam parados lá e tal. Né? Então pode ser que a pessoa de repente fale, criamos aqui um móvel que é um criado mudo, mas não porque essa pessoa que ficava do lado da cama existia. Não faz sentido isso. A gente fica discutindo isso e esquece do problema principal, que é principalmente ajudar o jovem negro a sair desse samsara de coisas ruins, desse samsara de vitimização que se faz. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas é porque realmente a pessoa acaba se colocando sempre numa situação de quem está sendo vitimada pela sociedade. Né? Eu vou procurar emprego, não arrumo emprego porque eu sou negro. Na escola eu sou fulano, tem um apelido porque eu sou negro. Porque eu sou negro, ninguém quer namorar comigo. Porque eu sou negro, não sei o quê. E aí cria um processo de autoestima baixa, né? Você diminui a autoestima. Daí a música Negro é Lindo não vai mais fazer sentido para essa pessoa, para esse jovem. Né? O sorriso negro da Dona Ivone Lara, né? Eu sempre confundo com a Jovelina, a grande Jovelina Pérola Negra, mas é a Dona Ivone Lara. Sorriso Negro também não vai fazer mais sentido para o jovem negro. Né? A poesia do Solano Trindade, a poesia do Agostinho Neto, a música do Racionais, que depois muda. Tem hora que eles estão falando preto, tem hora que eles estão falando negro. Eles também estão dentro dessa discussão na sua própria música. Então, veja, não faz sentido a gente ficar se prendendo nessas discussões, né, ao passo que você poderia simplesmente dizer, olha, é o seguinte, somos negros e pronto. E assumir a palavra negro com autoestima, como foi feito antes, nessas músicas que eu citei, em toda a história na qual o negro tomou para si o termo e falou e positivou. Acho que isso é o necessário, positivar de fato o termo. Positive.
Se for para brigar por alguma coisa, brigue pela mudança no dicionário, no léxico. Muda o OAS, muda o Aurélio, mudem os dicionários, mas não tentar obstruir uma palavra que faz parte da língua, que faz parte da história e a qual há uma vasta gama de menções que são positivas. Então não faz sentido esse tipo de discussão, não faz sentido levar isso a sério. Eu acho que o Babu viajou e levou muitas pessoas, induziu muita gente ao erro, como vocês puderam ver aqui, né, tratando a coisa lexicamente. Falou besteira, falou muita besteira, não sei onde ele aprendeu isso, mas foi uma grande besteira. Espero, Babu, que você um dia assista esse vídeo e veja que você falou bobagem. E se você conseguir também, se desculpe com as pessoas, porque aquilo que você falou absolutamente não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada a ver. Então é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi importante para poder tratar de todos os aspectos dessa fala do Babu, que teve vários momentos ali, né? Em poucos minutos ele falou várias coisas e várias coisas que são erradas. Então eu procurei aqui, não porque eu quero criticar o Babu, não porque eu acho que a luta antirracista não faz sentido, mas porque eu quero trazer um pouco mais de racionalidade e, mais do que isso, de uma visão de futuro, uma visão que ajude principalmente o jovem negro a se autoafirmar, a buscar melhorar, a buscar enfrentar o racismo com altivez, de peito aberto e com orgulho de ser quem ele é. Certo? Então é isso. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Espero você no próximo vídeo. Lembrando, curso com 30% de desconto. A obra do Thomas Sowell para você comprar no link aí. O curso para o link também tá na descrição do vídeo. E que também deixa o like, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.